Ah, e temos mais um corte aqui de outro programa falando do Fla-Flu, da grande final carioca, galera. Então, ó, não esquece, hein, para ajudar o canal Os Cortes, deixa o like, se inscreva e ative o sininho, tá bom? Vamos ver aqui o que esses comentaristas falaram. Vamos lá. O adversário é o Flamengo e o Pedro Henrique Torre vai chegar aqui ao nosso Sport Center também com as informações do Flamengo, que chega a essa decisão de Carioca. Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, um abraço para todo mundo que está aí no estúdio. Flamengo finalista pela 7ª vez do Campeonato Carioca, verdade, um recorde aí, enfim. Desde 19 para cá, o Flamengo carimba sua participação em finais do Campeonato Carioca. Quase sempre um Fla-Flu, né? Porque em 19 contra o Vasco, ano passado contra o Nova Iguaçu, nos outros anos contra o Fluminense, aí 2 para cada lado. Mas a notícia dessa segunda-feira não é boa para os rubro-negros. O Bruno Henrique, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, sentiu um incômodo ali na parte posterior da coxa direita. E aí foi reexaminado nesta segunda-feira pelos médicos do Flamengo e aí de fato foi constatada uma pequena lesão, não é nada grave, mas é uma pequena lesão muscular. Então o Flamengo está naquela história de poupar jogadores no Campeonato Carioca, de olho na temporada. Então o Bruno Henrique fica fora desse primeiro Fla-Flu e muito provavelmente não vai ter condições de jogo no segundo. O Bruno Henrique é aquele negócio, ele quer jogar todas, está bem sentido, é difícil até de convencê-lo de que não tem condições, mas de fato ali pelos exames de imagem e tudo mais, constatada uma lesão. Então é aquele sentimento ruim para os rubro-negros, porque o Bruno Henrique vinha muito bem nesse início de temporada, decisivo na Supercopa, o rei dos clássicos, fez gols nos 2 jogos das semifinais, né, contra o Vasco lá no Newton Santos, 1-0, gol dele, empatou o jogo contra o Vasco no Maracanã, 100º gol dele com a camisa rubro-negra, 22 gols em clássicos. O Flamengo planejava até uma homenagem nessa segunda-feira para ele, mas não tem clima diante dessa lesão aí, então de fato fica fora. Agora a gente ouve um pouquinho, Glaucia, do doutor Fernando Sasaki, do departamento médico rubro-negro ali, futebol profissional, falando um pouquinho sobre essa questão do Bruno Henrique. Vamos lá? O Bruno Henrique, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu com uma dor na posterior de coxa. Já iniciou o tratamento de imediato, fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita. Já iniciamos o tratamento, já teve uma boa evolução hoje e agora a gente está iniciando no processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe, o melhor momento para esse retorno. E agora a gente vai monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Lógico, a gente vai respeitar essa cicatrização, deixando claro que as nossas decisões são baseadas na longa temporada que vamos ter esse ano. Tá então, Glaucia, o doutor Fernando Sasaki falando sobre o Bruno Henrique. O Danilo deve voltar sem nenhum tipo de problema. Ficou fora, aquele controle de carga que existe no Flamengo, enfim, jogador mais veterano, mas decisões pela frente, deve atuar. Também a questão ali do Cebolinha, pode até retornar, quem sabe, é uma opção também. Está ali já na fase de preparação, ele teve uma lesão muscular pequena também, mas está em processo de retorno, já fazendo trabalho no gramado. Mas o Luiz Araújo pede passagem, né? Porque fez um golaço contra o Vasco, muita gente pedindo ele no time titular, de repente se abre uma brecha. E o Juninho, contratado no início do ano junto ao Karabakh do Azerbaijão, fez alguns jogos, sentiu um problema muscular, edema, ficou fora e aí voltou, atuou alguns minutos contra o Vasco. É uma possibilidade para o Felipe Luiz também. Vamos ver o que ele vai fazer, mas Bruno Henrique, camisa 27, ídolo histórico do Flamengo, perde muito provavelmente os 2 jogos da final no Maracanã, quarta-feira, e o segundo jogo ainda vai definir aí, tem agora à tarde uma definição aí pela FERJ, vamos ver como é que vai ficar toda essa situação. Tá bom, Glaucia? Tá ótimo, Pedro. Muito obrigada pelas informações, trazendo tudo aí do Flamengo, também atualizando a situação do Bruno Henrique. O Flamengo chegando a essa final como um favorito, Fernando, por tudo que a gente vê já desse trabalho do Felipe Luiz, início de temporada, enfim, embora seja um clássico. O Flamengo não foi brilhante contra o Vasco, mas é o melhor time do Rio. Trabalho cada vez mais afiado, um elenco encorpado,
Desde a última temporada, o Felipe já causou impacto nesse elenco, que sempre foi considerado o melhor do país, mas hoje mostra no campo um futebol de organização, de ambição, de atitude, né, com um nível de intensidade bem alto. Ele consegue cobrar isso dos jogadores. Então acho que chega assim como status de favoritismo, mas o Flamengo vai precisar jogar mais do que mostrou contra o Vasco. O Fluminense ele vem numa curva de ascensão na temporada, né? Aos poucos o Mano Menezes foi encontrando um padrão para essa equipe tricolor. Vai ser uma final, acho que com muito conteúdo para a gente acompanhar e, obviamente, um jogador do tamanho do Bruno Henrique e com a qualidade dele vai fazer muita falta, porque ele é um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro, é lendário no Flamengo, conquistou muita coisa, já foi rei da América, fazendo gols, conseguindo se recuperar de lesões, de alguns traumas. Mais uma vez fica fora por conta de uma lesão, né, em uma final de Campeonato Carioca, pelo menos no primeiro jogo. E aí, pensando friamente no que o campo está trazendo de respostas para o Felipe Luiz, eu acho que faz sentido você colocar o Luiz Araújo. Você puxa o Plata para jogar um pouco mais avançado e vira e mexe, o Felipe Luiz faz isso, né, na equipe rubro-negra, e coloca o Luiz Araújo, que para mim, no time ideal do Flamengo, ele está presente. O Luiz Araújo, ele não é um jogador que tem tanta grife, mas desde a última temporada ele é um dos melhores jogadores do Flamengo, porque ele entrega velocidade, marcação, doação e números expressivos, assistência e gol. Então acho que naturalmente ele seria esse jogador para entrar no sistema ofensivo do Flamengo com o Plata mais à frente. Tem a opção do Juninho, mas o Juninho ainda não se provou, né? Um salto muito grande na carreira dele, ainda está se adaptando. Eu acho que o mais prudente seria ir com o Luiz Araújo na quarta-feira como titular, Glaucio. Tá aí, nação rubro-negra. E vocês, cara? Quem você escalaria para a vaga de Bruno Henrique? Luiz Araújo é o mais cotado e deve ser ele, né? Eu não acho que o Felipe Luiz irá escalar outro jogador que não seja o Luiz Araújo no lugar do Bruno Henrique, mesmo porque nas entrevistas coletivas o próprio Felipe Luiz já tinha falado, né, cara, que, poxa, eu me sinto mal por não escalar o Luiz Araújo como titular, porque ele tá pedindo passagem, ele tá batendo na porta, ele tá chutando a porta, só que eu vou tirar quem? Sendo que os outros também estão correspondendo, né? Agora sim, galera, ele deve entrar no lugar do Bruno Henrique, que infelizmente sentiu essa fisgada na coxa direita e está fora desse primeiro jogo. Para o segundo jogo, há possibilidade pequena, mas há possibilidade dele poder enfrentar o Fluminense no Maracanã. Os dois jogos são no Maracanã, né? Só que daí o jogo de fim de semana será com o mando do Mengão. Muito obrigado a todos vocês. Isso aqui é Flamengo, cara! E aí, você está animado, otimista, ansioso para o jogo? Comente aqui, deixe nos comentários o seu palpite. Eu quero saber, eu vou ler o seu comentário e vou dar aquele coraçãozinho, tá bom? Saudações rubro-negras e até daqui a pouquinho. Fui!